Vamos abrir nossa Bíblia para o livro de Marcos, capítulo 11. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. O registro de Marcos 11, até o final, vai retratar da última semana de Jesus e os dias pós-ressurreição. E você vai encontrar um viés comum nesses três textos, que é o tema da adoração. A adoração não é algo opcional ou que o discípulo faz dominicalmente, mas a vida do discípulo é uma vida de adoração. Capítulo 11, versículo 1, diz assim, Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós e, logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo mandarão de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. E, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Olha só a cena. Inspirado nesse texto, algumas igrejas do cristianismo comemoram o dia de Ramos, o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Embora Marcos não use a palavra triunfal, esse texto é reconhecido. Então lembre-se que Jesus estava pregando na Galileia e regiões próximas, teve um ministério muito íntimo com os seus discípulos, convenceu cada um deles de que ele deveria passar pela morte. Isso já agora é entendido, é aceito, e ele está indo a Jerusalém exatamente com essa missão. Ele agora não entra às escondidas, de forma secreta, mas ele organiza uma procissão, e ele manda 2 discípulos ir até a aldeia próxima e que trouxesse um jumentinho que estava preso ali. E esses 2 discípulos vão até lá, e Marcos lembra que esse jumento não era de serviço, nunca tinha sido montado, e isso é significativo porque a missão era sagrada, a missão era única, era uma missão especial, uma missão exclusiva. Isso é cumprimento profético. O livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, ele escreveu: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Então o profeta havia anunciado que era assim que o rei dos judeus, o Messias, chegaria.
E de fato aqui está o cumprimento profético. Está havendo um momento em que a profecia vai ser cumprida aqui. Então a entrada de Jesus tem a aparência de um evento messiânico. Tem um cortejo, tem uma aclamação popular, e Jesus é recebido como o Messias, Salvador de Israel. Embora o desenrolar da história vai mostrar que as pessoas, a maioria aqui, não tinha a compreensão na sua essência. Porque a maioria das pessoas pensavam num líder político, militar, que traria a libertação do jugo romano, algo muito mais terreno do que espiritual. E Jesus já tem mostrado no seu ensino, na sua vivência com os discípulos, que o chamado ou o ministério dele era muito maior do que um reino terreno aqui. Mas ele está sendo recebido sim como o Messias. Jesus montado num jumento, assim como o profeta anunciou. E aqueles que eram conhecedores das Escrituras entenderam que era um novo tempo, o início de um novo tempo. Alguns pensaram, o curso da história agora vai mudar. A nossa libertação chegou e ela vai vir com um braço forte, e a ocupação romana, a exploração econômica vai deixar de existir. Essa era a expectativa do povo. Era o que eles esperavam aqui. Mas Jesus está sendo saudado com as palavras Hosana. E é um clamor, a palavra Hosana, pelo Salvador. Significa salvação agora, ou salvar agora. Ou salve-nos, suplicamos. Salve, nós suplicamos, sim. Era o clamor aqui de salvação. De fato, era o anseio de um povo que estava passando por sofrimento, por opressão, e deposita em Jesus a esperança por uma transformação. Mas infelizmente estão mais focados num reino terreno, circunstancial aqui, do que num reino espiritual. Mas a entrada de Jesus, ela é triunfal, mas pobre. E isso combina muito com o caráter de Jesus. O nascimento dele, embora sendo um rei, não foi num palácio, foi numa manjedoura. Embora alguns queiram dizer que a manjedoura era uma extensão da casa, como se fosse um lugar, não fosse um lugar simples, ou um lugar onde os animais tinham preferência, era um lugar simples, humilde. Não era o lugar onde as pessoas ficavam. E aqui novamente, a entrada de Jesus, ela é triunfal do ponto de vista dele, da profecia, mas é pobre. Porém, o triunfo não ia durar muito tempo. Na sequência da leitura, esse mesmo povo que está dizendo, salve, nós proclamamos ou nós suplicamos, vai poucos dias depois dizer, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, uma mudança radical. Um dia, as pessoas exaltam Jesus como rei, libertador, salvador, e alguns dias depois as pessoas vão dizer, olha, crucifica-o. Liberta um criminoso e decreta a crucificação de Jesus. Esse entusiasmo se foi, evaporou-se muito rápido aqui, diante dessa mudança tão radical aqui. Até mesmo os próprios amigos de Jesus vão ficar intimidados. E ele sai do meio da multidão e vai passar por um momento de muita solidão, solitário, chegando até a morte de cruz e morte no abandono.
Então, onde estaria o triunfo aqui? Onde está a entrada triunfal? O triunfo está no fato de que o plano de Deus é perfeito e ninguém pode frustrá-lo. Deus determinou, Deus planejou e as coisas estão acontecendo. O profeta Zacarias havia profetizado e agora está se cumprindo aquilo. Mesmo que o povo tenha tido uma expectativa errada a respeito de Jesus, mas o clamor era exatamente o que eles queriam: Hosana. É claro que isso vai ser frustrado, porque eles não entendiam um Messias muito mais voltado com as questões do espiritual, do coração, né? Mas descobriram, aqueles que creram, que Jesus era o Messias enviado. Enquanto alguns desprezavam, alguns recusavam se dobrar, por outro lado, outros depositavam a sua fé no Senhor Jesus. E é significativo que no versículo 11, Jesus Cristo vai até o templo. Jesus é rei, Jesus é sacerdote. E ele vai até o templo ali. E como já era tarde, ele vai com os 12 para Betânia. Quem vive em Betânia são aquela família de amigos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. De Jerusalém para Betânia, alguns dizem que era cerca de 16 quilômetros. Então era uma caminhada boa, né? Os mais antigos mediam por léguas, né? Então temos aí quase 3 léguas. Uma légua tem 6 quilômetros. Então é uma caminhada boa, mas habitualmente isso acontecia. Muitas vezes Jesus estava em Jerusalém e ele se dirigia até Betânia, que era como se fosse um quartel-general ou uma casa de apoio onde ele tinha aqueles amigos ali. Mas ele está se apresentando como rei. Então o Marcos traz essa história para quê? Para que as pessoas entendam que Jesus Cristo é rei, Deus que se fez homem, o Messias, a quem devemos adoração. A nossa adoração é em torno da pessoa de Jesus. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho por meio dos salmos. É levar o discípulo ou os discípulos a ter uma vida de adoração focada no Senhor Jesus. Jesus é o objeto no sentido de ser o alvo da nossa adoração. Nós somos cristocêntricos na nossa adoração. Nós pregamos o Senhor Jesus, nós cantamos a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E o critério que deve ser pensado no culto é quem estamos adorando. A nossa adoração é dirigida a quem? A pessoa de Jesus, como ela é revelada. Não é um Jesus criado pela igreja, por nossa mente, mas é o Jesus que a Bíblia revela. Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário e foi ressuscitado. Jesus que revela a divindade plenamente. Porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece Jesus, conhece a divindade, como revelada nas Escrituras. Jesus é Rei. E os adoradores de Jesus precisam reconhecê-lo como o Senhor, como o Salvador. A gente canta, né? Tu és Jesus, amigo verdadeiro. Né? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Vários cânticos que falam de Jesus como nosso amigo. Mas isso nunca deve tirar da nossa mente o fato de que Ele é Rei. Não adoramos um igual a nós, ou um Deus pequeno, um Deus impotente diante das forças do mal. Nós adoramos
Deus que se fez carne, o Deus eterno que se fez carne, que visitou o Criador e sustentador do universo, que morreu na cruz do Calvário por nós, por amor, não pelos seus pecados, mas pelos nossos, que foi ressuscitado ao terceiro dia. Jesus é o alvo da nossa adoração. Ainda que as pessoas tinham uma expectativa errada a respeito de Jesus, nós não precisamos ter essa expectativa, porque já foi revelado quem Ele é. Nós sabemos quem Ele é. Então a nossa adoração é em torno de Jesus. Tempos atrás eu ficava observando algumas músicas que eram cantadas por evangélicos e etc. E prestando atenção o que essas músicas falam de Jesus. E muitas vezes elas falavam muito pouco ou quase nada. Eu fui pastor de um rapaz que achava poeta, escrevia músicas. E aí de vez em quando ele vinha com uma perguntando se podia cantar na igreja. Eu não sou músico, mas eu sei ler. E aí eu fazia a leitura e disse: meu amigo, para quem você está cantando? Não, é para Deus. Mas você não fala nada da pessoa de Jesus, nada da obra de Jesus. Nós cantamos o Evangelho. Ah, tá. E passava uma semana e ele pensava lá. E aí no final de uma frase ele colocava Jesus. Não entendeu. Porque você tem algum tipo, tem música que toca a sua emoção. E aí depende de quem fez, do que escreveu, e ela pode causar uma sensação muito boa. Mas o efeito é muito relâmpago. Agora, quando você canta o Evangelho, a emoção é uma resposta àquela obra de Jesus. Isso muda a nossa vida. Então nós precisamos ser cristocêntricos. Porque se você tira Jesus da nossa adoração, a música que você usa aqui, qualquer religião pode usar. Um coaching, qualquer programa desses de vendas, de encorajamento, serve. Aliás, aquilo parece muito com culto evangélico. E hoje tem muito culto evangélico que parece muito com aquilo. Que é um momento de encorajamento para você sair animado. E as suas emoções. Só que domingo você precisa voltar, porque não dura. Não chega nem até domingo. Não tem essência. A essência é Jesus. É o Evangelho de Jesus. Nós adoramos Jesus. Então Marcos, assim como os outros evangelistas, cuidadosamente. Nesse domingo não aconteceu só isso, provavelmente. Mas ele coloca essa história para você, discípulo de Jesus, saber que a vida do discípulo é marcada pela adoração da pessoa de Jesus como Rei e Senhor. Jesus diz que ele se apresenta como amigo que deu a vida pelos seus amigos. Mas isso não tira a autoridade, o senhorio de Jesus. Ele é o alvo da nossa adoração. Quem você está adorando? Quem você está reconhecendo como Senhor e Salvador? O que a obra de Jesus fala ao seu coração? Convida a uma resposta de louvor, de gratidão, de devoção à pessoa de Jesus? Segunda coisa, a maneira da adoração. Como nós adoramos? Jesus, na conversa com a mulher samaritana, ele diz: olha, Deus procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Adoração genuína, adoração reverente. Olha o próximo texto, versículo 13. Se 1-11 aconteceu no domingo, então no dia seguinte, na segunda-feira da última semana de Jesus, eles estavam em Betânia e saíram de lá e teve fome. E vendo de longe uma figueira,
com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Olha só a cena. Eles estão indo para Jerusalém, tiveram fome e tinha uma planta tradicional, uma figueira que tinha aparência para ter frutos. Chegando lá, encontraram apenas folhas. Não tinha o fruto esperado. Jesus diz: olha, nunca mais alguém coma fruto dessa árvore. Seguiram. E quando eles chegam ao templo, e o que Jesus encontra lá? Uma multidão. Esse templo foi construído por Herodes para agradar os judeus. Jerusalém nem sempre era a capital do poder político, mesmo em outros tempos. Geralmente eles optavam por Cesareia, que era uma cidade mais litorânea no caso. Mas Jerusalém era sempre a capital para os judeus, o centro espiritual, tinha o templo, e Herodes fez o templo então para agradá-los aqui, esse templo aqui. E Jesus, quando ele chega nesse lugar de adoração, ele leva um susto naquilo que ele vê. Ele encontra ali muita gente deturpando o propósito original. Centenas de pessoas, uma multidão, cheio de animais sendo vendidos. O cheiro talvez não fosse dos melhores. Sacrifícios acontecendo, vendendo e comprando animais. E até pagava-se uma taxa para vender animais lá. Então as pessoas perderam o sentido, a essência da adoração genuína e passaram a oferecer a Deus um ritual, uma coisa mecânica, sem vida, sem coração. Não se planejavam, não se preocupavam. Não, eu compro um animal na chegada lá. Os cambistas, provavelmente, os mais pobres que poderiam oferecer aves de pequeno valor, talvez até fossem zombados e ridicularizados, com a intenção dos cambistas venderem. Já foi nessas feiras do interior, o camarada tem um produto semelhante. Não, aqui é mais barato, meu produto é melhor. Não, o animal desse aí não presta. Então, era uma algazarra, uma confusão total. O próprio pátio do templo foi usado como se fosse uma rua, as pessoas cruzavam por lá. Os gentios não tinham acesso, tinha o pátio dos gentios. Esses cambistas exploravam. E se alguém não trouxesse o dinheiro que era dos judeus, tinha que arrumar. E aí, se você não tem, mas tem um cara ali que troca. Então, era literalmente um grande comércio. E quando Jesus chega, no versículo 15 aqui, diz que ele passou a expulsar o pessoal que vendia e comprava lá. Ele derrubou mesa no chão, desses cambistas, cadeira para todo lado, animal sendo solto. Foi uma confusão. Por que da indignação de Jesus?
porque perderam a essência. Não havia adoração genuína. O que Jesus diz para os fariseus: honram-me com os lábios, mas o coração está longe. Foi uma coisa mecânica, automática. Domingo eu estou lá para bater o ponto. Mas nada de entrega de coração, nada de essência genuína, verdadeira. Um ritual mecânico. Não era uma reação ao reconhecimento de quem Jesus Cristo é, do que Ele tem feito. Jesus mostrou a sua indignação. Versículo 16. No versículo 17, o que foi que Ele fez? Ele pegou o chicote, virou as mesas, proibiu o trânsito e Ele ensinou. Também os ensinava, né? E dizia: não está escrito? Faz citação do profeta, na tentativa de que essas pessoas tivessem o reconhecimento. O Cordeiro Pascal se transformou no leão da tribo de Judá. Quando a santidade daquele lugar tinha sido corrompida, violada, Jesus se apresentou como o leão da tribo de Judá e mostrou-se a sua indignação. Na verdade, aquilo era uma fábrica de fazer dinheiro e Jesus acabou com aquilo, porque ela deveria ser o oposto. Deveria ser um lugar de devoção, de adoração daquelas pessoas, mas tinha se tornado um lugar para fazer negócios. Não tinha nenhuma reverência, não tinha nenhum sentido, nenhum significado. Então Marcos está dizendo: olha, a vida do discípulo deve ser marcada pela adoração, mas adoração verdadeira, adoração genuína, sincera, de coração, não de aparência, não um negócio. Ele disse que a casa dele deveria ser uma casa de oração. A nação de Israel devia ser luz para os outros povos. Desde Abraão era a missão. No entanto, o que eles estavam fazendo? Negando a sua própria história, o seu próprio chamado. Os judeus não queriam um Messias forte para libertar dos gentios? Aqui ele está se mostrando forte para libertá-los da hipocrisia, da falsa religiosidade, da irreverência, de transformar a casa de Deus no meio de negócios. E quando nós não damos ao culto a devida atenção ou o lugar na nossa vida, nós nos assemelhamos àquelas pessoas, infelizmente. Nós precisamos ser cada vez mais atentos à ideia de adoração. O culto que eu presto a Deus, eu preciso saber da razão pela qual eu me reúno com outros crentes para exaltar o nome de Jesus. Isso não pode ser mecânico, não pode ser automático. Eu preciso entender quem é que está assistindo o culto. Eu me lembro uma vez, eu era seminarista, eu fui pregar numa igreja, e naquela igreja tinha um livro, um versículo assim que dizia, bem alto, que Deus está no seu trono, cale-se diante dele, né? E naquele culto, eu confesso para vocês que eu fiquei com vontade de desistir da minha caminhada, porque eu estava começando no seminário, estava começando a aprender o ofício. Só que quando eu pregava, o grupo de líderes, o pastor e a turma, eles brincavam o tempo todo. Eles tinham uns códigos, um fazia assim no outro. E eu não vi a hora de terminar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas aí eu soube depois que um pastor velho foi lá uma vez pregar e era a mesma ladainha. Era um culto muito irreverente, era muito bagunçado. Parecia uma feira. E aí ele disse assim: ei,
por que vocês escreveram isso aqui, cálice, diante de Deus? Pode apagar. Pode apagar. E o triste, vai cortar a história, que aquela igreja não existe mais. Por quê? Perdeu a essência. Se eu não vier aqui por causa de Jesus, qual o sentido? Se é para encontrar com você, a gente pode encontrar em outro lugar muito mais tranquilo. Fazer um churrasco. Ou comer uma tapioca com café. Conversar. Rir. Contar história. Mas eu não venho aqui. Eu quero te ver, claro. Mas a razão é Jesus. Eu quero dizer para Ele o quanto eu dependo dEle, o quanto eu sou grato a Ele. Eu quero dizer para Ele que se não fosse Ele, eu estaria perdido. O que seria de mim se Ele não tivesse amor e graça para comigo? Se Ele não mudasse o meu destino? Eu quero expressar a Ele a minha gratidão, junto com outros irmãos. Eu quero aprender dEle, eu quero cantar para Ele. Eu quero exaltar o nome dEle. E se Jesus não é o motivo da nossa adoração, ela não é genuína. Muitas vezes, irreverência toma conta dos ambientes de adoração. E dão outros nomes para essas coisas, liberdade do espírito. E tem tanta coisa acontecendo nas igrejas, assim que quando você vê isso, que liturgia é essa? Eu tenho um amigo, ele disse que foi numa igreja, e aí tinha algumas pessoas grudadas na parede. E assistiram o culto grudadas na parede. E ele perguntou, o que é isso? Não é piada. Unção da lagartixa. O que tem isso? E esse meu amigo, ele andou por muitas igrejas até se encontrar, eu digo, né? Ele foi numa que tinha um bailarino. Era unção, não sei de quê. Aí o camarada, pastor pregando, o povo cantando, e ele tá passando os corredores, às vezes caía, rolava, e assim. A mim não dá. E esse rapaz tem algum problema. Isso não tem nas escrituras. Mas aonde é que está a minha sinceridade na minha adoração, no culto que eu presto a Deus? Os líderes e os demais. Fariseus e escribas viram que Jesus tinha ainda alguma popularidade e eles tiveram algum tipo de temor, porque as pessoas estavam se maravilhando da forma como Jesus ensinava. Novamente quiseram matá-lo. Jesus é o objeto da nossa adoração. E a maneira que nós adoramos a Ele revela a nossa sintonia com o coração. Mas sabe, uma adoração genuína produz frutos. A adoração a Jesus não só produz uma emoção no momento de adoração, mas produz evidências, mudança de vida. Voltando aqui para o versículo 20, no versículo 20. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Quando eles foram de Betânia para Jerusalém, Jesus teve fome e eles foram procurar frutos. Não encontraram. E Jesus disse, não produza mais. De manhã, a terça-feira, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara até a raiz, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe
as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só, você tem um templo estéril, onde a adoração estéril, líderes igualmente, e você tem uma figueira, e agora Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores produzem frutos. Por isso, essa história da figueira. Quem de fato reconhece Jesus como quem Ele é e o que Ele fez, e o adora genuinamente, vai ter uma vida frutífera. Vai encontrar frutos nesta vida. Então, antes de Jesus entrar ao templo, tem aquele episódio da figueira, e Jesus preparou uma lição. Ele estava olhando já para frente, nessa metáfora aqui, para os discípulos. E foi para eles ali uma parábola viva, uma lição muito eficaz. Ontem de manhã, a figueira linda, aparência sem frutos. No outro dia, seca. Ela tinha aparência para ter frutos. Claro que a figueira no Velho Testamento também fala de Israel. Também tinha aparência de ter frutos. Mas Israel era uma figueira sem frutos. E os discípulos de Jesus também podem ser uma figueira sem fruto. Há aparência, mas não há realidade. Há uma aparência de piedade, mas a essência não é. Tem pessoas que têm um discurso de piedade, têm aparência de piedade, mas não é. E às vezes até cobra dos outros essa piedade. E isso é tolo, porque Jesus conhece a nossa vida. Nós podemos até enganar as pessoas, vender uma aparência de piedade, mas o nosso coração, Jesus o conhece. Não tem como a gente fugir dos olhos de Jesus. E Ele quer ver uma vida frutífera, quer que os seus discípulos produzam frutos. Isso é um desafio para a gente pensar. A minha vida apresenta frutos? Tem evidências de que eu adoro o Salvador Jesus? De que eu o tenho como Rei e Senhor da minha vida? Frutos ou sua aparência? Parece que tem fruto, mas quando chega perto, não tem. A ausência de fruto revela um coração corrompido, à semelhança dos fariseus e escribas. Um coração distante do Senhor. E Jesus fala de pelo menos 3 frutos aqui. Ele fala da fé. E a Bíblia diz que ninguém pode se aproximar de Deus se não crer que Ele existe, conforme Hebreus. E essa coisa de orar para uma montanha se mudar, e isso é linguagem figurada. Você não vai orar para uma montanha, não está mandando você fazer isso. Mas ele está dizendo que uma pessoa que tem fé, grandes coisas acontecem, de fato. Grandes coisas acontecem. A primeira coisa é a salvação. Ninguém é salvo, ninguém nasce de novo, ninguém é ressuscitado espiritualmente se não for pela fé. Não é assim que Efésios diz? Diz que nós, fora Cristo, nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas diz que em Cristo Deus nos ressuscita. E como é que acontece essa ressurreição, esse novo nascimento espiritual? Jesus diz, Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, para que ninguém se glorie. É dom, é presente de Deus.
A fé que salva é uma fé compartilhada pelo Senhor. Mas a fé, uma vez alcançada na vida do cristão por meio da graça do Senhor, ela passa a ser a sustentação da nossa caminhada. Você precisa crer, viver crendo nas promessas de Jesus, naquilo que Ele tem dito. Por exemplo, João 11, quando Jesus chega em Betânia, as irmãs de Lázaro tinham chamado Jesus porque Lázaro ficou doente, e Jesus demorou 3 dias a chegar na casa deles, e chegando lá, Lázaro já tinha morrido, estava sepultado. E Jesus diz para Marta, né, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz para ela, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Opa, como é isso? Aquele que crê em mim, viverá. Promessa. Você vai viver, se você crê em Jesus. Aquele que vem a mim, de modo eu lançarei fora, e dou-lhes a vida eterna. Ele prometeu dar a vida eterna. A fé confia, a fé descansa, a fé sustenta a caminhada. Isso é um fruto na vida de quem adorava. Agora, não quer dizer que se você tem fé, Deus vai ser obrigado a atender todos os seus pedidos. Se você orar segundo a vontade de Deus, Deus vai atender. Agora, não chegue diante de Deus buscando qualquer coisa para o seu próprio prazer, achando que você vai conseguir. A teologia da prosperidade tentou estragar várias coisas da doutrina bíblica. E eles tentaram estragar essa questão da oração, dizendo o seguinte, olha, se você orar pedindo que Deus faça a vontade dele, você já não está tendo fé. Você tem que dizer para Deus o que você quer. Isso é fé. E você tem que acreditar que Ele vai fazer. Mas eles também ampliaram e usaram a expressão determinar. Você tem que determinar. Agora, qual súdito determina alguma coisa para o seu rei? Onde é que você viu isso? Senhor Jesus, eu determino que o Senhor faz isso. Não existe. A sabedoria está em você orar segundo a vontade de Deus, crendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e você ficar contente, realizado com a vontade de Deus. Isso é oração de fé. Mas ele fala de um outro fruto também, que é o perdão. Jesus diz que a oração depende muito do perdão. Versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes coisas contra alguém, faça o quê? Perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Perdão é o fruto de quem adora. Sabe por quê? Jesus perdoou os meus pecados, todos. Eu sou grato a Ele. Aí quando eu estou orando, eu lembro que irmão X fez uma coisa que me chateou. Não, eu não perdoo. Jesus está dizendo, olha, espera aí, isso não combina. Você deve perdoar. Perdão é sinal de quem adora. É sinal de quem está amadurecendo na fé. O desejo de vingança é natural. O desejo de vingança, eu não preciso me esforçar. Mas o perdão, eu preciso buscar Jesus para exercer o perdão. O perdão aqui tem duas coisas, dois aspectos que precisam ser lembrados. Se alguém te ofender, ou fizer algum mal para você, te machucou, te ofendeu, de imediato, entre você e Deus, você perdoa de coração. Mas o perdão tem um outro aspecto, horizontal. Biblicamente, você deve falar com aquela pessoa, olha,
aquilo que você fez me ofendeu e me machucou. A gente não faz isso geralmente, que é uma pena, porque a gente conta para muita gente e não fala para a pessoa envolvida, que é um erro. Mas, e aí aquela pessoa ouviu a sua queixa e disse: meu irmão, me perdoe. Então tem dois aspectos, um aspecto vertical entre você e Deus. Diante de Deus você precisa estar sempre zerado, certo? A propósito, tem alguma mágoa no seu coração em relação a alguém? Perdoa. Você não tem escolha, é mandamento do Senhor. Eu acho muito mais fácil você fazer essa lógica. Jesus me perdoou todos os pecados, que são maiores do que as ofensas que as pessoas fazem ou fizeram comigo. Por que eu não vou perdoar? Então, de imediato, você e Deus, o seu relacionamento com Deus. E não adianta a gente dizer para Deus, eu não estou magoado. Deus conhece e sabe. É melhor a gente assumir. Eu estou muito chateado com fulano, etc e tal. Por causa disso, por causa daquilo. Estou muito chateado. Mas diante de Deus, você perdoa. Pai, perdoei o irmão, a irmã, aquilo, zerou. Quando você for falar com a pessoa e ela te pedir perdão, é o perdão horizontal para comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os santos. Certo? Dois aspectos importantes. Quem faz isso é gente que adora Jesus, que sabe quem Ele é, sabe do que Ele fez e procura verdadeiramente adorá-lo. E como resultado dessa vida de adoração, vamos aprendendo a ter fé, a usar a oração e a perdoar uns aos outros. Adoração tem a ver com perdão, tem a ver com relacionamento. O que Jesus Cristo espera de você, olhando para essas passagens? Primeiro, Ele espera que você o adore como Rei, como Senhor, que você dê a Ele a devida adoração. Ele não é simplesmente um homem que morreu numa cruz, Ele é Deus que se fez homem. Jesus quer que você o adore de coração, sinceramente, não de forma mecânica como aquelas pessoas faziam. E Jesus quer que a sua vida mostre frutos de um coração que adora, que você viva pela fé, que você ore a Deus buscando a vontade dEle, que você perdoa as pessoas que têm ofendido você, mas que você seja humilde também e peça perdão às pessoas que você ofendeu. Isso é uma vida frutífera.